consegue imaginar um mundo sem pipoca no cinema? Sem aquela pamonha quentinha na festa junina? Sem o cuscuz no café da manhã? Ou sem aquele bolo de fubá cheirando a casa toda que lembra nossa avó? É difícil, não é? Pois é, o milho está tão entranhado na nossa vida que a gente quase esquece a jornada extraordinária dessa planta. Tudo começou há milhares de anos. Algumas novas evidências até indicam que o milho pode ser mineiro. Mas a proposta mais aceita hoje é que foi lá na região do México, conhecida como Balsas, onde não existia o milho como conhecemos. Existia, na verdade, uma planta bem diferente, chamada de teossinto. Era uma gramínea quase rasteira, com espigas minúsculas, bem parecida com qualquer grama comum. E cada grão era envolto por uma casca dura, impossível de ser consumido de forma que a gente imagina hoje. Mas os povos mesoamericanos, principalmente os maias e astecas, enxergaram um potencial naquela planta selvagem. Foram séculos de seleção, escolhendo as espigas maiores, os grãos mais macios, as plantas mais produtivas. E nesse processo, criaram uma relação de dependência. O milho, como é hoje, não sobrevive sozinho na natureza. Ele precisa da mão humana para plantar e colher. Nós o criamos, e ele, por sua vez, nos criou. Tornou-se assim a base de impérios, a espinha dorsal de civilizações, o centro de cosmologias. Era tão sagrado que para os maias, os próprios deuses moldaram a humanidade a partir de uma massa de milho. Entrando no mundo das sementes, vamos falar sobre coleta, armazenamento, as vantagens do plantio a partir delas e, principalmente, vamos celebrar mais uma vez as nossas queridas sementes crioulas. Essas verdadeiras relíquias guardadas por gerações de agricultores familiares, indígenas, quilombolas e tantos outros guardiões da biodiversidade. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E sejam todos bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. Hoje, então, continuaremos falando sobre o manejo. Mas hoje é sobre esses tesouros da natureza que podem virar verdadeiras gigantes centenárias. E já vamos começar abordando um assunto que sempre gera polêmica, principalmente entre os fruticultores mais técnicos. Muita gente, do ponto de vista de produção comercial padronizada, vai te dizer: nunca plante por semente, porque a filha nunca vai ser igual à mãe. O caroço daquela manga deliciosa que você planta pode gerar uma árvore que dá frutos pequenos, com muita fibra e sem gosto. Você perde a qualidade do fruto. E isso é verdade, em partes. Pelo menos quando a gente fala de reprodução sexuada, que gera a semente enquanto embaralha as informações dos pais, criando algo novo. A semente que está dentro daquele fruto delicioso é resultado do cruzamento com outra variedade. E como acontece com a gente, o que vem é uma surpresa. Pode ser melhor, pode ser pior, mas certamente será diferente. Então, se o seu objetivo é ter uma produção padronizada para vender no mercado que exige frutos iguais, a enxertia vai ser o caminho mais seguro. Mas a gente precisa fazer um contraponto histórico e ecológico. Foram exatamente essas práticas de plantar de semente, de semear e esperar para ver o que dava, que nos deu a imensa maioria das variedades de frutas que nós consumimos hoje. Cada variedade de cacau, de laranja, de abacate, de café que existe, um dia foi uma semente plantada por alguém, com uma cara estranha de vagem e que nasceu, mas com o tempo produziu algo excepcional. Inclusive, dedicamos o episódio 19 inteiramente às frutas e às suas origens. Se você não ouviu, vale a pena conferir. Mas se todos os agricultores do passado
tivessem a mentalidade de só plantar o que era garantido por enxertia, não existiria diversidade. E isso que a gente nem vai falar de como a enxertia cria clones, o que facilita as pragas de se espalharem, pois a evolução dos cultivares depende dessa aposta, dessa abertura para o novo, para o inesperado. A natureza está constantemente testando novas combinações, e a semente é o veículo dessa inovação. O que nos leva a um dos pontos que a gente precisa reforçar por aqui, que é o poder das sementes. E não são qualquer sementes. São as sementes que você coleta perto de você, das plantas que já provaram que são fortes no seu pedaço de chão, e das que são plantadas por mãos humanas há milhares de anos. Quando você pega uma semente de uma árvore frutífera que cresceu vigorosamente na sua calçada, ou de uma planta espontânea que sempre aparece saudável na sua região, você está, na verdade, ajudando a selecionar os indivíduos mais adaptados. Essas plantas já passaram no teste do seu clima e no solo elas já conversam com os micro-organismos comuns na sua terra. Plantá-las é dar um atalho na natureza, é trabalhar com uma genética que já sabe como prosperar no seu território e aumenta muito mais as chances de sucesso do seu sistema. E é aí que a gente chega no nosso presente e no nosso futuro próximo. O colapso climático não é mais uma ameaça distante, é uma realidade. E ele se manifesta com secas prolongadas onde antes chovia, com chuvas torrenciais em épocas de colheita, com temperaturas extremas que as plantas não estão acostumadas a suportar. O sistema agrícola uniforme, baseado em poucas variedades, é tremendamente vulnerável a tudo isso. E uma coisa comum ao iniciar uma agrofloresta é achar que se deve comprar somente mudas já enxertadas de frutíferas, aquelas variedades famosas já prontas para dar fruto. A intenção é boa, afinal, queremos árvores que produzam logo frutos de qualidade e que sejam conhecidas. Mas isso pode ser caro e nem sempre é o melhor caminho para um iniciante. Você sempre pode fazer uma técnica chamada de enxertia logo depois do plantio. Não precisa começar já com a muda produzindo. A enxertia é uma forma de pegar um galho de uma planta mais velha que já está produzindo e colar esse galho em uma planta mais nova em outro lugar. Plantas têm dessas. Até com plantas de outras espécies dá para fazer isso. Requer técnicas, algumas ferramentas específicas e ficar atenta ao tempo. Mas nada muito complicado, porque na prática, adquirir mudas enxertadas de viveiro encarece muito o projeto. E essas mudas sofrem quando vão para o campo, principalmente se o solo ainda não estiver muito fértil ou equilibrado. Imagine investir em mudas caras e vê-las definhando porque a terra não sustentou as suas exigências. Uma alternativa, então, mais resiliente e econômica é plantar de semente primeiro. Deixe crescer no local o que a gente chama de cavalo, ou o porta-enxerto, que é mais robusto, originado naquela terra, adaptado às condições, com as raízes já criando relações com a vida do seu solo desde o começo. E só depois faça, então, a enxertia com uma variedade desejada. Plantas frutíferas obtidas assim, com raízes formadas no próprio terreno, tendem a ser mais resistentes, menos sensíveis a pragas e a oscilações, e custam, claro, bem menos. Além disso, você pode optar por não enxertar todas, deixar algumas dessas árvores crescerem com a sua genética original, que a gente já falou, que pode trazer surpresas agradáveis. E ainda assim, é possível enxertar depois. Especialmente nos estágios iniciais do seu sistema, não tenha medo de começar com sementes e mudas comuns. Concentre recursos em melhorar o solo e manejar bem as plantas, em vez de gastar fortunas em mudas prontas. A enxertia pode ser feita mais adiante, e seus portas-enxertos crioulos estarão fortes o suficiente para recebê-la. Porque quando a gente fala em providenciar muda,
parece que é só comprar bandeja pronta, buscar no viveiro e pronto. Mas em agrofloresta, principalmente quando você vai ganhando intimidade com o lugar, a semente vira uma ajuda rápida, barata e fácil. Só que é o relógio que não tem ponteiro. Ele te obriga a olhar constantemente. Desde que a humanidade aprendeu a plantar, as sementes são companheiras de jornada. Cada planta e semente que você planta na terra carrega um pedacinho da sua história. Pense os grãos que semeamos hoje. São descendentes diretos das primeiras plantas domesticadas milênios atrás. Quando selecionamos e guardamos sementes crioulas, estamos escrevendo os próximos capítulos dessa narrativa ancestral. Para ter boa colheita, comece escolhendo bem a semente. Identificar quais sementes guardar sempre foi um saber passado de geração em geração, na observação atenta da natureza e no compartilhar de conhecimentos em rodas de conversa à beira do fogão. Durante muito tempo, em várias regiões, existia uma sensação de época boa mais previsível. As plantas frutificavam, a gente coletava semente, guardava e pouco depois começavam as chuvas e vinha o momento de fazer muda e jogar semente direto no chão. Era como se tivesse uma cadência mais redonda. A planta entrega o material, você pega, prepara e a água chega para puxar vida. Só que com as mudanças climáticas, isso ficou mais bagunçado. Tem ano que chove antes, ano que chove depois, ano que chove de um jeito meio esquisito, com intervalos longos no meio. E isso bagunça o calendário interno das plantas de florir e frutificar. Uma árvore que sempre dava semente ali por setembro e de repente ela resolve te surpreender em julho. Ou então atrasa, ou dá pouco, ou vem em ondas. E aqui tem um detalhe importante para o seu cronograma. Coleta de semente não é só o dia de catar. Ela tem antes e depois. Antes, você precisa saber onde estão as matrizes, quais indivíduos são bons e se a área também é acessível. Se você vai precisar de varas, de saco, de lona, de balde, peneira, tesouras e até luva. E ainda tem outras etapas que muita gente esquece. Limpeza, seleção, secagem e um começo de armazenamento. Tem semente que fica sequinha por anos, mas algumas precisam de mais cuidado e atenção. Até mesmo um planejamento mais organizado para serem plantadas com urgência. Se você coleta num dia chuvoso, por exemplo, e não planeja a secagem rápida, você pode perder tudo para o mofo. Se coleta e deixa amontoado em saco fechado, fermenta, cozinha e estraga. Então, no seu calendário, a coleta deve juntar 2 ou 3 dias de pós-coleta, dependendo, claro, das espécies. Mesmo com um clima meio doido, a estratégia é simples e exige presença. Você aprende a reconhecer os sinais de maturação, anda no sistema, observa as plantas, olha o chão, acompanha a frutificação e organiza as suas coletas. Em tudo que se fala de produção hoje da agricultura, o gargalo sempre é muito grande, porque se trabalha cientificamente não para melhorar a vida do agricultor, e sim para dificultá-lo. Eu lembro que quando eu era criança, que as pessoas plantavam as suas hortas, eles tiravam a semente do próprio fruto. A tomate, ele tirava a semente da tomate e plantava e dava da mesma forma, né? Eles guardavam a semente do alho, né? Que o que culminou a não produzir mais alho foi justamente a troca de semente. Quando eles migraram para um sistema mais arrojado do agronegócio, a semente não vingou na nossa terra, não tivemos o acompanhamento técnico necessário e acabou que os agricultores se desiludindo da produção do alho. Foi aí que acabou o alho em Aratuba. Coletar sementes, então, vira uma arte, uma mistura de paciência, conhecimento do tempo certo e até um quê de aventura. Diferente de colher frutos para comer, quando falamos de coletar sementes pensando em plantar, precisamos obedecer ao ciclo da natureza. A planta avisa quando a semente está pronta. A vagem seca e estala, o fruto muda de cor, ou os primeiros frutos e sementes começam a cair no chão por si só.
Um colecionador de sementes atento conhece esses sinais. Sabe que não adianta ter pressa. Se colher verde demais, a semente não vinga. Se demorar demais, os passarinhos ou o vento podem levar tudo antes. Aliás, dividir as sementes com a natureza faz parte do manejo responsável. Em um bosque ativo, muitas sementes caem e viram comida de formigas, pássaros e roedores, como tem que ser. Quando formos coletar, temos que deixar uma parte para os outros seres e, claro, para a regeneração natural. Isso é também respeito ao ciclo ecológico. Assim você colabora com a fauna e ainda garante que algumas daquelas sementes possam germinar espontaneamente. Mas como a realidade da maioria dos ouvintes é de cidades, faça como eu. Fique atento às árvores de interesse pela cidade e nas calçadas. Lembre-se de marcá-las no GPS do seu celular para não esquecer. Agora, mãos à obra. Como coletar sementes na prática? Primeiro, esteja preparado. Leve sacos de pano ou de papel. Tente evitar sacos plásticos fechados. As sementes são organismos vivos. Precisam respirar. Leve também uma faca ou um podão para abrir frutos duros ou colher de galhos altos. Luvas, se necessário. Muitas sementes têm casca ásperas ou frutos pegajosos e até espinhos. E lembre-se de anotar tudo. Sim, é fundamental marcar que semente é aquela, de qual espécie. Se não souber a espécie, tire muitas fotos e com tantos aplicativos hoje em dia é até fácil de identificar a espécie. E também não esqueça de anotar data e local de coleta. Se puder, anote também características da planta-mãe. Era uma árvore grande? Um pé de feijão precoce? Um tomateiro mais doce? Um frondoso tamboril? Essas informações são ouro na hora de selecionar depois as melhores sementes para plantar. A gente está aqui num assentamento de terra conquistada, um assentamento de sem terra. E quando chegamos aqui com muito sonho, com muito querer, porque a gente dedicou nossa juventude na busca de libertação da terra, libertação das mãos dos latifúndios, de ter autonomia na nossa vida. E essa reflexão foi aumentando e a autonomia a gente viu que precisava ser bem mais ampla. E começamos a entendendo mesmo que essa autonomia passa primeiro pela alimentação, que vai a saúde, que vai tudo, né? Todo o nosso equilíbrio, o equilíbrio da terra. E falando de autonomia, a gente se deu conta que as sementes que a gente estava fazendo, principalmente as hortas, não eram nossas sementes, não eram sementes crioulas. E aí a gente, nossa, então que autonomia é essa se a semente não é a semente originária, se não é a semente que nossos filhos, nossos netos poderão dar continuidade? E aí a gente começou a procurar, não vamos mais plantar, começamos a procurar entre os vizinhos. E as pessoas que diziam que tinham quando vinham dar pra gente, eram aqueles pacotinhos também, assim, do mercado. E a gente começou a perceber que as pessoas também nem se davam conta que estavam plantando semente do mercado. A coleta envolve observar quando, onde e como. Quando? Fique atento à floração e quando começa a aparecer frutos. Muitas vezes com cores diferentes da planta. Alguns secam e jogam suas sementes longe. Outros caem direto aos pés da árvore. Fique atento aos pequenos sinais. Onde? Ainda temos cidades no Brasil muito bem arborizadas, então existem possibilidades por todo lado. Muitas dessas plantas são exóticas, então sempre fique atento para identificar certo qual planta é. Como? Algumas a gente colhe do pé, frutos ainda fechados que levamos para secar em casa. Outras juntamos do chão, sementes que caíram naturalmente, mas é bom pegar rápido antes que a umidade ou os bichos estraguem. Há casos em que precisamos subir em árvores, sacudir galhos ou usar panos estendidos no chão para parar sementes minúsculas que voam com o vento.
Cada espécie tem sua manha, e parte da graça está em aprender sobre cada uma. E uma curiosidade: existem sementes que só germinam depois de passar por situações inusitadas. Algumas têm cascas tão duras que precisam passar pelo fogo ou pelo estômago de algum animal para se despertar. No cerrado, por exemplo, algumas espécies dependem das queimadas naturais para quebrar a dormência das sementes. O calor do fogo quebra a casca, e então, com as primeiras chuvas, elas brotam com vigor. Outras sementes têm dormência que só se rompe quando passam pelo trato digestivo de algum ser vivo, como as aves e morcegos. A acidez e as enzimas amaciam a casca, e a semente já sai adubada nas fezes, pronta para germinar. Algumas plantas querem que suas sementes sejam comidas, para assim viajarem e colonizar novos lugares. Por isso, fazem frutos deliciosos. E a gente já falou sobre essa relação no nosso episódio 19. Outras protegem tanto suas sementes que só condições extremas as liberam. Quando coletamos, vale conhecer essas características. Por exemplo, se vamos semear jatobá ou outras sementes de casca muito dura, pode ser necessário imitar esses processos que eles precisam para germinar. E assim existem muitas técnicas caseiras de escarificação, como lixar a casca ou dar um choque térmico de água quente e fria, que não é nada tão difícil. No contexto da agrofloresta e da regeneração ecológica, a coleta de sementes se torna um trabalho ainda mais coletivo. Tem gente unindo forças em todo canto do país para colher sementes nativas e reflorestar áreas degradadas. Assim, um dos grandes desafios da recuperação de áreas é a ausência do banco de sementes no solo, devido, claro, queimadas e desmatamento. Um caso inspirador para reverter esse quadro é a rede de sementes do Xingu, considerada a maior rede de coletores de sementes do Brasil. São centenas de coletores, indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, homens, mulheres, jovens, que se organizam em grupos para coletar sementes de árvores e arbustos nativos do Cerrado e da Amazônia. Eles percorrem reservas, beiras de rio, matas de pé e até áreas que vão ser desmatadas, resgatando sementes antes que a vegetação seja tudo derrubada, colhendo espécies diversas, como ipê, jatobá, pequi, mogno, angico e muitas outras. Essa galera transformou sementes em vida digna e em regeneração. As sementes coletadas abastecem projetos de restauração florestal, e os coletores recebem por seu conhecimento e esforço, ajudando a criar e espalhar espécies nativas por todo o Brasil. E falando em espalhado, por todo o Brasil há centenas de casas de sementes comunitárias. São verdadeiros bancos de sementes crioulas, geridos pelas próprias comunidades. Nesses espaços, as famílias armazenam suas sementes tradicionais de forma coletiva e organizada. Um exemplo incrível vem do semiárido. A Articulação Semiárido Brasileiro apoiou a construção de mais de 100 casas de sementes no Ceará. Nessas casas, agricultores familiares, quilombolas e indígenas guardam as variedades que cultivam há anos, livres de transgênicos, dos agrotóxicos e cheias de histórias. A Casa das Sementes é como uma biblioteca da biodiversidade local. Tem um catálogo, cada variedade num vidro, todo rotulado e um controle completo de umidade. E mais que isso, virou um espaço político e educativo. As pessoas se reúnem ali não só para guardar as sementes, mas para trocar conhecimentos, planejar os roçados, envolver os jovens e as mulheres nas decisões. É uma comunidade se fortalecendo em torno da semente. Em outros lugares, acontecem as feiras e festas de trocas de sementes crioulas, como a Feira de Trocas de Sementes e Mudas Crioulas Orgânicas e Biodinâmicas do Estado de São Paulo. Um evento onde a moeda de troca é um punhado de sementes e mudas. Agricultores se encontram, cada um traz um pouquinho do que guardou. Um traz sua semente de milho roxo, outro traz feijão manteiguinha,
outro uma semente de gerimum que a avó cultivava. E, assim, trocam entre si. Ninguém gasta dinheiro, todo mundo sai rico em diversidade. Essas feiras são celebrações culturais também, com comidas feitas das variedades locais, com músicas e rezas. As feiras mantêm viva não somente a semente física, mas todo o contexto cultural em torno dela. É a educação popular acontecendo na prática. Ao trocar sementes, troca-se também receitas, modos de plantio, técnicas e histórias de família. Cada troca reforça laços comunitários e a identidade rural. Armazenar sementes crioulas, então, no fim das contas, também é um ato de carinho com as futuras gerações. Pensar que as futuras gerações ainda poderão provar do mesmo feijão gostoso que a gente come hoje, porque teve alguém com cuidado de guardar aquela linhagem. É também um ato político. Cada semente crioula guardada em comunidade é menos espaço para o transgênico dominar e também menos dependência de comprar sementes patenteadas. A agroecologia valoriza esse poder comunitário de decidir o que plantar e como manejar suas próprias sementes. É a base dos agroecossistemas, promover a diversidade e fechar ciclos locais. Lembrando tudo o que a gente viu até agora, que sistemas diversos são mais resilientes e produtivos a longo prazo. Quando mantemos um banco de semente variado, estamos também preparando nossas roças e florestas para enfrentar climas incertos, que vêm por aí. Pragas novas, desafios que só a biodiversidade sempre conseguiu superar. E aqui, uma palavra especial nesse processo, que a gente até comentou sobre ela por cima: a muvuca. A muvuca de sementes é uma técnica onde se mistura dezenas de espécies diferentes de sementes e planta tudo junto, no mesmo espaço. Aqui em casa, com as minhas coletas, nós já contabilizamos 52 espécies plantadas de uma vez. No lugar de fazer mudinha por mudinha, a muvuca imita mais uma estratégia da natureza: diversidade espalhada ao acaso. E o resultado é impressionante. Nascem diversas espécies, com diversos estágios na sucessão. E claro, todas manejadas para cada uma ocupar seu espaço e o seu tempo. Para coletar sementes de forma eficaz, respeite o tempo da planta. Cuide para não danificar o ambiente, mantenha as sementes limpas e secas e envolva a comunidade se puder. Coletar em grupo, além de render mais, torna-se uma festa de aprendizado. Um vizinho ensina o outro a identificar tal semente. A vovó conta a época certa de colher um umbu. A criança aprende como tirar piquezinho da casca. Assim, perpetuamos os saberes populares. Ao final da coleta, é legal fazer um peneirão das sementes, remover galinhos, palha e polpa restante. Sementes limpas têm menos chance de apodrecer ou pegar fungo ao armazenar. Então vem a próxima etapa crucial: guardar essas sementes com todo cuidado. E a gente começou a procurar na comunidade, e a gente foi vendo essa realidade cada vez mais grave, e fomos nas comunidades vizinhas, na região, passamos a outros municípios, 200, 300 quilômetros, 700. E foi então que a gente se deu conta, andando por todos esses sertões, que era muito mais grave. Era um desaparecimento de uma diversidade muito grande e que as agricultoras e os agricultores muitas vezes nem tinham percebido que tinham perdido. Tomavam um susto quando a gente conversava da gravidade disso, porque não tinham percebido que inclusive o governo financiava a semente chamada melhorada. A hora do plantar, distribuía as sementes, os agricultores foram recebendo, precisava devolver no início uma porcentagem, depois não precisava mais, era dinheiro. Então nem guardava mais e não percebia que, mesmo que guardasse, essa não nascia, não se reproduzia. Atravessamos o Nordeste sempre procurando os interiores, os sertões, as comunidades rurais,
os acampamentos, assentamentos, comunidades tradicionais, os movimentos sociais em geral, quando chegava nas cidades. E aí atravessamos o Paraguai também, com as campesinas, com os indígenas, com a escola agroecológica. E de lá, Argentina e Uruguai. E Uruguai a gente vem voltando pelo Rio Grande do Sul, no mesmo ritmo, convivendo um pouco, muito pouco, porque a gente tinha uma certa pressa. Então, e daí a gente foi atravessando ali Goiás, Minas, né, interior de São Paulo, aí Paraná, né, nossa animação, mesmo sabendo assim, pedalar dias e vendo aquele tapete todo igualzinho de soja, mas aí a gente via acampamentos resistindo, as pessoas plantando os acampamentos arrastados das mãos da Singenta. Isso nos dá muita animação, muita força. Se colher semente é um ato de esperança, armazená-las adequadamente é o que transforma essa esperança em futuro concreto. Pense nas sementes como pequenos tesouros vivos. De nada adianta coletar se não cuidarmos bem até a hora de plantar. Armazenar não é simplesmente enfiar num saco e esquecer no porão. Cada semente guardada é como uma história engarrafada, esperando o momento de ser contada na terra. E cabe a nós garantir que, quando esse momento chegar, ela esteja saudável. A regra de ouro do armazenamento de sementes é o ambiente fresco e seco. A umidade é a inimiga mortal das sementes armazenadas. Para a maioria das sementes, vale manter um lugar seco, arejado e sem calor excessivo. Depois de coletar, espalhe as sementes em uma superfície à sombra, para secarem completamente, especialmente se vierem dentro de frutos muito carnosos. Remova restos de polpa, porque o açúcar e a umidade da polpa podem atrair fungos e insetos. Sementes limpas e secas têm maior longevidade. Alguns agricultores sabem tanto que conseguem saber se a semente está no ponto para armazenar só na mordida. Sim, eles mordem a semente e, de acordo com o som, a textura e a dureza, eles sabem dizer se aquela semente está pronta para ser armazenada com qualidade. O segredo está no equilíbrio entre secura e a água. Existem cálculos que podem te auxiliar a partir do peso da semente, pois ao secar ela vai perder a água e, claro, consequentemente, seu peso. Caso lhe interesse, pesquise por cálculo do peso final da secagem e no umedecimento das sementes, que você vai encontrar vários conteúdos bem explicativos. Existem técnicas simples e brilhantes para conservar sementes. Por exemplo, agricultores guardam feijão em garrafas de vidro ou de plástico bem secas e vedadas, às vezes adicionando um punhado de cinzas de madeira ou pó de carvão vegetal lá dentro. As cinzas ajudam a prevenir o ataque de carunchos, os gorgulhos, ao criar um ambiente seco e ligeiramente alcalino. Um truque caseiro contra as pragas. Outras práticas que se faz muito é colocar um papel embebido de álcool sobre as sementes dentro da garrafa bem cheia, em seguida acender uma chama com fogo e fechar a tampa logo em seguida. Isso consome o oxigênio da garrafa e diminui a possibilidade de fungos e insetos. Dá também para misturar folhas secas de plantas que repelem insetos como o nim, o cravo ou o louro, junto das suas sementes para armazenar. O alho também pode ser um aliado nessa conservação. Cada região tem seus segredos. Sementes de milho penduradas em espigas no teto da cozinha, que recebe a fumaça e assim espanta os bichinhos. Sementes de arroz armazenadas em potes de barro selados com cera de abelha e por aí vai. Esses saberes mostram que muito antes de existir fungicida químico de armazém, o povo já sabia conservar seu banco genético. Recapitulando o armazenamento, então. Embalagem correta.
Use potes de vidro bem limpos e secos com tampa. Evite sacos plásticos finos que permitem besouros abrirem uma entrada e não vedam direito. Se for usar plástico, que seja aqueles bem vedáveis tipo Ziploc ou garrafas PETs, certificando de que não fique umidade dentro. Ambiente. Guarde sempre os recipientes em local seco, escuro e de temperatura amena. Pode ser dentro de um armário ou uma caixa de isopor na despensa. Calor excessivo reduz a viabilidade das sementes rapidamente. Identificação. Sempre rotule suas sementes com nome de espécie, variedade e data da coleta. Acredite, 6 meses depois você pode não lembrar se aquela semente amarela era de melancia ou de jerimum. Colocar a data ajuda a usar primeiro as sementes mais velhas, antes que percam o vigor, e guardar as mais novas para o futuro. Proteção contra as pragas. Além das cinzas ou as folhas secas como repelentes que já falamos, fique de olho em sinais de besouros ou mofo. Se notar algo estranho, tipo um pozinho no fundo do pote, em que pode indicar o caruncho, exponha as sementes ao sol da manhã por algumas horas, ou pode também congelá-la por alguns dias. Alguns agricultores colocam sementes no freezer por 72 horas para tentar matar os ovos dos insetos. Depois voltam para a armazenagem normal. Mas isso também pode inviabilizar a semente de algumas espécies, principalmente pequenas e mais sensíveis. Tempo de armazenamento. Cada tipo de semente tem um prazo de validade natural. Algumas, como milho, feijão, arroz, duram anos bem guardados. Outras, como muitas árvores nativas, têm viabilidade curta. Por isso, informe-se caso a caso. De modo geral, é bom renovar seu estoque de sementes periodicamente, fazendo novos plantios e colheitas, para sempre ter sementes frescas guardadas. Uma semente muito velha pode até germinar, mas produzir uma planta fraca. A renovação é parte do manejo das sementes. E depois daquela viagem, em torno de 700 quilômetros com os filhos, que eram pequenos, quando a gente chegou, a gente teve uma reflexão com os filhos também. E decidimos que a gente só plantava se fosse as sementes originárias. E decidimos a procurar pelo Brasil afora, por os outros sertões, pelo Nordeste afora. E o processo foi aumentando, foi enlarguecendo a preocupação e a gente procurando notícias nesse rumo. E a gente foi vendo que tinha um projeto, que tinha um plano de acabar com essa semente. Não foi assim, como a gente pensou que, não, mas bem ali eu vou encontrar. Era um projeto assim globalizado, né? Que era a história dos transgênicos. E aí a gente soube que pelo sul o negócio era muito cruel. O agronegócio chegou lá, né, com os transgênicos, com a soja, com o milho, e ali devastava, era para aniquilar mesmo com as sementes crioulas. Aí foi quando a gente decidiu aí e entrar pela Argentina e vendo, porque a gente foi vendo assim, não, com certeza a gente foi vendo também notícias que com certeza havia resistência, havia luta, havia resistência, devia haver sementes sendo compartilhadas entre as resistências. E semente de todo jeito, essa semente que a gente procura de botar na terra, e as sementes mesmo dos sonhos, né, da rebeldia, dos sonhos da resistência. E por isso que a gente saiu de bicicleta. Mas afinal, o que exatamente são essas tais sementes crioulas de que tanto falamos? Em poucas palavras, são as sementes tradicionais locais não modificadas em laboratório, cultivadas e melhoradas ao longo do tempo pelas famílias de agricultores sem o uso de agrotóxicos. São as sementes originais da terra, trazidas e selecionadas pelos povos desde a ancestralidade. Podemos chamá-las de sementes da tradição, ou como dizem os coletores de sementes da Paraíba, sementes do amor. Variedades de feijão,
milho, arroz, mandioca, hortaliças, que não passaram por processos de hibridização à força ou a transgenia pela mão de corporações. Cada semente crioula é um fruto de uma longa parceria entre gente e natureza, uma herança ancestral que deveríamos reconhecer como patrimônio e direito inato da humanidade. Não à toa tem bunker cheio de semente congelado por aí. E por que isso é tão importante? Porque as sementes crioulas são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a nossa segurança alimentar. Elas carregam uma riqueza genética adaptada a cada região, a cada clima, a cada solo. Ao contrário das sementes comerciais modernas, que geralmente são uniformes e de propriedades patenteadas, as crioulas pertencem às comunidades que as cultivam e devolvem à terra muito mais do que tiram. Essas sementes tradicionais costumam ter maior valor nutricional e são mais rústicas, resistentes a pragas locais e mudanças climáticas, pois vêm de um processo natural de seleção e adaptação naquele lugar. Além disso, garantem a autonomia do agricultor, têm custo baixo, pois a própria comunidade a multiplica, não exigem pacotes caros de insumos químicos e mantém a independência em relação às empresas de sementes e de agrotóxicos. E fora que as sementes transgênicas, como já foi dito, são patenteadas e por causa disso não podem ser reproduzidas para armazenar, nem vender e nem trocar. Ela só pode ser vendida dentro do contrato de aquisição daquelas sementes. Ou seja, o agricultor fica totalmente refém das empresas. Identificar uma boa semente crioula, portanto, vai muito além de olhar tamanho ou beleza. Envolve reconhecer o valor que ela tem no contexto local. É saber, por exemplo, que determinada variedade de milho crioulo resistiu à seca braba daquele ano. Essa merece ter suas sementes guardadas. Ou perceber que tal feijão deu uma safra generosa sem nenhuma gota de água de irrigação externa. Esse é um candidato perfeito para virar semente mãe na próxima plantação. Os saberes populares nos ensinaram critérios simples. Escolher sementes de frutos saudáveis, das primeiras colheitas que indicam precocidade ou das plantas mais vigorosas e produtivas. Assim, ao longo das gerações, nossos antepassados melhoraram as variedades tradicionais de forma participativa, mantendo a diversidade genética e adaptando as culturas às condições locais. Infelizmente, a modernização agrícola tenta a todo tempo atropelar esses saberes locais. Nas últimas décadas, máquinas, químicos e sementes padronizadas de laboratório substituíram em muitos lugares as práticas tradicionais de seleção e manejo ecológico, e fizemos recentemente um episódio especial para falar sobre esse universo de sementes crioulas e transgênicas. E fazemos esse episódio hoje porque apenas 4 megacorporações controlam mais da metade do mercado de sementes em todo o mundo. Essas empresas detêm patentes sobre suas sementes e vão reduzindo cada vez mais a variabilidade genética disponível, mudando as sementes para se adequarem aos agrotóxicos que elas mesmas produzem. Em outras palavras, o mercado tende a nos empurrar sementes cada vez mais parecidas, que não se reproduzem naturalmente mais e, claro, tudo em nome do lucro. Você consegue ver o contraste? De um lado, a semente crioula, diversa, livre, adaptada, um bem comunitário. Do outro lado, a semente industrial engessada, patenteada e muitas das vezes até estéril. Sim, as sementes transgênicas projetadas para não gerarem novas sementes viáveis, obrigando o produtor a comprar de novo a cada safra. É como comparar um ser vivo com um produto descartável. Se quisermos realmente uma agricultura regenerativa e soberana, precisamos resgatar e valorizar essas sementes tradicionais. Cada semente crioula identificada e preservada é um pequeno ato de rebeldia contra a erosão genética e a dependência. Ela carrega memórias de práticas agroecológicas antigas e aponta para um futuro onde agricultores sejam guardiões da biodiversidade,
não meros consumidores de insumos. Identificar e reconhecer as sementes crioulas é o primeiro passo para mudar o sistema de baixo para cima. É olhar para aquela sementinha e enxergar não só um insumo agrícola, mas uma história, um ecossistema em potencial e uma tecnologia viva desenvolvida por nós, pelo povo. Como é que eu não sabia que a Encosta Dourada perto de casa é tão estrangeira a esta terra quanto qualquer intruso? Quantas tábuas retas e o concreto derramado no chão onde minha casa se ergue. Tudo isso, a aveia brava, o capim que estrangula, até as suculentas com o segredo d'água por dentro. O arbusto rolante veio montado nas caudas de feras estranhas ou preso na lã de ovelhas espanholas. Como posso não sentir a matança, o massacre que varreu o vale, as colinas, as montanhas da minha gente? Para cada semente, seu vagão de trem. Rizomas colonizam o subterrâneo. Espinhos fisgam raposas em seus minúsculos ganchos. Arames farpados cruzam nossas nações. E raízes pivotantes sugam o orvalho roubado, por mais seco que seja o deserto. Cactos prosperam na carne mais devastada. Invasores matam sem piedade, como homens sedentos de sangue, que levavam seu gado de santuário em santuário. Baixaram os rifles, miraram, atiraram. Os anciões sempre souberam. Jejuam e rezam. Então saem à caça do tipo exato de grama, como suas avós antes deles. Colhem poucos, nunca o primeiro, nunca mais do que precisam. Voltam para casa com a grande arte nos olhos. E agora caminham para sempre de mãos vazias, cestos finos com costelas de fora. Miçangas, fio, alfinetes de segurança, substitui capim-urso e salgueiro. Eucaliptos rolam suas sementes pelo chão. Escorregamos e caímos. Somos lançados ao sacrifício. Colhemos com nossas mãos, não capim, mas dor. Povos originários em desaparecimento. Espécies ameaçadas. Pragas e ervas daninhas. Chamem como quiserem. Lugares de rochas duras onde ossos secos chocalham ao cair. Sementes não são só promessa de plantio, são alimento de uma imensa cadeia de vida. Nas copas, árvores granívoras e frugívoras disputam grãos e castanhas. Nos troncos e no chão, roedores como cutias, esquilos e pacas enterram cofres de sementes para mais tarde. E ao esquecerem parte deles, acabam semeando a mata. Macacos, antas e patis mastigam frutos e ao caminhar dispersam sementes quilômetros de distância. Insetos também entram na dança. Formigas carregam sementes com arilos nutritivos para seus ninhos, enquanto gorgulhos e outras larvas fazem do grão a sua casa e refeição. Cada mordida parece perda. Ecologicamente, é investimento em movimento. A floresta se alimenta e, ao mesmo tempo, se espalha. Até os acumuladores profissionais, como as cutias, esquilos do mato e até siriemas, funcionam como jardineiras involuntárias. Enterram, esquecem, chove e brota. Aqui no meu sítio aparece uma palmeira cheia de espinhos para todo lado. Tudo por conta das siriemas que amam comer a polpa da sua fruta. Em anos de pico de produção de sementes, a abundância vira banquete para a fauna, reduz a pressão sobre as pequenas plantas e sincroniza a germinação com as primeiras chuvas. É o sistema pagando em comida para contratar seus melhores dispersores. Encerramos nossa jornada de hoje com a sensação de ter nas mãos uma caixinha cheia de possibilidades. As sementes são isso, possibilidades de vida, de diversidade e de autonomia. Do grão minúsculo ao alimento na mesa, do caroço jogado ao solo à floresta em pé. Vimos como identificar,
coletar e armazenar sementes. E tudo isso é, na verdade, um ato revolucionário de cuidado. É tecnologia popular de alta sabedoria. É manejo simples, porém poderoso. Que a gente possa ser, todos nós, guardiões e guardiãs dessas sementes de esperança. Essa poesia que usamos durante o episódio é da década de 80, chamada Alien Seeds, ou Sementes Estrangeiras, da escritora Wendy Rose, uma indígena Hopi e Miwok norte-americana, artista, escritora e, como ela mesma diz, uma infiltrada no campo da antropologia. Ela escreveu esse poema depois de aprender sobre as plantas invasoras no seu estado da Califórnia. E eu sou Tami TK12 na voz. Se você gostou deste episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agroflorestas e agroecologia, compartilhe com familiares, vizinhos e com aquela amiga que sabe o quanto que o milho crioulo na brasa é muito bom. Deixe seu comentário contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Adoramos receber relatos dos ouvintes e quem sabe a sua dúvida não apareça no ar nos próximos episódios. E se quiser apoiar no nosso podcast, temos a campanha do nosso Apoia-se, apoia.se/mudafloresta. E também temos o nosso Pix, que é contato@mudafloresta.com. Qualquer ajuda faz a diferença para manter o projeto vivo e crescendo. Assim como uma agrofloresta precisa de algumas mãos para cuidar e florescer. Florestas ou nada.